Bem, irmãos, esse mês é o mês do Setembro Amarelo, né? Que é um mês dedicado à conscientização e à prevenção ao suicídio. E como cristãos, nós não podemos ignorar essa realidade, né? Setembro Amarelo, mês da prevenção, de conscientização, né? De prevenção ao suicídio. E nós vemos esse mal acontecendo, né? Todos os dias, pessoas tiram a própria vida. E devido a alguma dor existencial, algo que está muito enraizado no seu coração, na sua vida, acabam por tirar a própria vida. E hoje nós vamos falar sobre a dor e a esperança em Cristo. A dor, irmãos, é uma experiência de um trauma que nós sofremos, que pode ser físico ou emocional. A dor é devido a uma experiência que nós tivemos de um trauma que pode ser físico, uma contusão física, uma batida na perna, no joelho, na cabeça. Sofreu uma contusão, uma dor surgiu ali, né? Quebrou algum membro do corpo, a dor mais intensa ainda, né? Ela pode ser física e a dor no nosso corpo, o nosso corpo usa essa dor para nos alertar para um problema, para nos dizer que algo precisa de atenção, né? Uma dor no estômago, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor física. É necessário ter um diagnóstico, saber aonde ela começou, né? E a causa dela. Então precisa de atenção. Mas existe também, e é isso que eu quero falar hoje, é sobre a dor emocional. Que é muitas vezes por causa dessa dor emocional que as pessoas tiram a própria vida. Porque não acha a resposta, não acha a razão de viver, devido a essa dor existencial, essa dor no coração, que é a dor da perda, a tristeza da separação, a angústia da solidão, o peso da ansiedade, muitas vezes também, e o desespero de uma depressão que se levanta contra nós, que muitas vezes nós acabamos cedendo a muitos sentimentos que são como dardos inflamados que vêm sobre a nossa mente, o nosso coração, tentando nos desestabilizar emocionalmente. E essa dor acontece então devido a esses traumas que nós tivemos, que nós temos durante a nossa vida, né? A dor nada mais é do que um sinal de alerta, um sistema de proteção. É como aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro, que diz que algo está com problema ali no seu motor do carro, né? Precisa trocar alguma peça, alguma coisa. Então acende aquela luzinha do motor ali no painel do carro, aquela luzinha vermelha. Aquela luzinha nada mais é do que o sintoma. Do que o sintoma de algo que precisa ser verificado melhor. E dentro de nós, muitas vezes, nós também podemos perceber esses sentimentos, essa dor, esse sinal de alerta que vem e que nós precisamos prestar atenção. O que está acontecendo emocionalmente no nosso coração, que muitas vezes vai trazer também uma dor física. Por isso é necessário nós estarmos atentos a essa dor, a essa perda, as coisas que acontecem conosco no dia a dia, nos relacionamentos da nossa casa, da nossa família.
nós trazemos esses sentimentos e levamos para o coração muitas vezes. E isso acaba causando uma dor. E essa dor, ela vai se intensificando se nós não sabemos lidar com essa dor. A dor é apenas um alerta e nós precisamos saber lidar com ela, saber dar uma direção para essa dor, para onde nós devemos canalizar essa dor. E olhando para a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que o sofrimento faz parte da jornada humana, da nossa vida. O sofrimento faz parte, né? E isso também nos revela, a Bíblia também nos revela que a esperança inabalável que temos em Deus. Nós temos também uma bendita esperança, que nós podemos esperar em Deus, que Ele vem em nosso socorro. Amém, amados? A palavra de Deus, ela não se esquiva da dor, mas ela nos ensina como lidar com a dor, como lidar com os sentimentos. Ela não esconde a dor, mas ela nos ensina como lidar com a dor. Um exemplo que nós temos lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Jeremias capítulo 3, Jeremias, irmãos, é chamado o profeta chorão. É um profeta que profetizou durante 40 anos, enquanto Judá estava para ser levado cativo para o cativeiro da Babilônia. Então, ele profetizou durante, inclusive, o cativeiro, quando ele foi levado para o Egito. E ele profetizava, ele clamava contra os falsos profetas, contra a injustiça social. Ele clamava em Jerusalém contra o sofrimento humano e contra a idolatria. Esse era o ministério profético dele. Ele sofreu muitas perseguições e muitos sofrimentos. Ele foi preso, açoitado, jogado numa cisterna e várias vezes quase foi morto, por causa da palavra que ele carregava, da mensagem que ele trazia. E nesse texto que nós vamos ler agora, de Lamentações capítulo 3, do verso 1 até o verso 17, nós vemos o lamento de Jeremias com relação ao seu sofrimento no ministério, na palavra que ele carregava, que ele trazia, na palavra de arrependimento que ele trazia. E quando nós lemos o texto do 1 até o 17, nós percebemos o quanto Isaías se sentia abandonado, perseguido, até mesmo frustrado com tantas coisas que aconteciam. Parece que só acontecia com ele. E muitas vezes nós também achamos que as coisas só acontecem com a gente, que os problemas só vêm. Parece que tem, ele fala, num dos versículos ele fala, Deus, ele entesou o arco e escolheu eu como alvo. Parece que nós temos um alvo nas costas e os problemas vêm tudo para a gente. E isso vai causando essa dor, esse sentimento que vai nos sufocando. E do 18 até o 20, ele então desabafa. Ele faz um desabafo. Eu vou ler com vocês do 18 até o 20. Vou ler alguns trechos do versículo 1.
Lamentações de Jeremias 3, versículo 1. Olha o que ele diz, irmãos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, Ele volveu contra mim a mão de contínuo todos os dias. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda que eu clame e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Então, até o versículo 17, ele vai fazer essa narrativa de que ele está sendo perseguido, açoitado, que Deus está judiando dele, que Deus está perseguindo ele. Então, no versículo 18, vamos pular agora para o 18, ele diz assim: não tenho mais forças, estou esgotado. A minha esperança no Senhor acabou. Lembro-me da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Esse era o sentimento dele. Acabou. Eu não aguento mais esse sofrimento, essa dor. E muitas vezes nós também passamos por tantas situações na nossa vida, tantos momentos na nossa vida que nós falamos: puxa, eu não aguento mais. Quem nunca, né? Talvez nessas semanas você tenha pensado nisso. Não aguento mais, está difícil. Parece que Deus fechou o céu, minha oração não é ouvida. Você perde o seu senso de direção, fica sem saber o que fazer. Então, em meio à dor, Deus faz brotar a esperança, querido. Em meio a essa dor que você está sentindo, Deus faz brotar a esperança. Lá no versículo 21, vamos ler comigo? Esse que eu gostaria que você marcasse bem aí na sua Bíblia, aí no seu smartphone, que você anotasse bem, que você gravasse esses versículos que eu vou ler agora, do 21 até o 25. Todavia, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei a minha esperança. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Depois de relatar tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor, ele escreve: todavia, portanto, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. No meio dessa dor, dessa situação, dessa aflição que você está vivendo, que nós passamos durante a nossa vida, durante essa semana, talvez você tenha passado, durante esse processo,
traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Não foca no problema, não foca na situação, foca no Senhor, naquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Eu gosto muito da passagem de 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi está chegando na cidade dele, junto com o seu exército de 600 homens, e quando ele chega na cidade de Ziclag, você pode ler lá em 1 Samuel capítulo 30, ele se vê com a cidade destruída, e os amalequitas levaram as suas duas esposas, e de todos eles, levaram tudo, levaram os animais, levaram as mulheres, os filhos deles, levaram cativos, os amalequitas. Fizeram isso enquanto ele estava fora. E quando ele chegou na cidade, ele viu tudo queimado. Parece que não tinha mais nada para fazer. Então ele começou a chorar junto com as pessoas que estavam com ele, e clamaram e choraram tanto que ficaram cansados de tanto chorar. Mas então, Davi, ele recobrou as suas forças no Senhor. Diz o texto, lá em 1 Samuel, capítulo 30, fala que Davi se fortaleceu no Senhor, diante daquela visão que ele tinha, de destruição. Ele se fortaleceu, ele se renovou as suas forças no Senhor. E então, ele foi consultar o Senhor. Ele pediu o colete sacerdotal para Abiatar, foi lá e clamou a Deus: Senhor, eu devo ir atrás deles? Devemos ir, nós vamos conseguir alcançá-los? Deus falou: sim, você vai alcançá-los. Então ele se levantou, ele se recobrou no Senhor, ele foi atrás e trouxe tudo de volta novamente, e trouxe os despojos da guerra contra os amalequitas, tudo novamente. Detalhe, irmãos, essa prova foi o desafio mais difícil que ele teve na vida dele, porque ele ficou 15 anos fugindo de Saul, e nessa ocasião Saul estava guerreando com os filisteus e acabou morrendo na guerra. Foi quando Davi, depois que venceu essa última batalha, ele voltou para Jerusalém, e ali ele foi colocado como rei em Hebrom. Durante 7 anos ele reinou em Hebrom. E depois, durante 33 anos, mais 7, 40 anos, ele reinou sobre todo o Israel. Mas foi o ponto de inflexão na vida dele. Ele poderia ter sucumbido àquela destruição, àquilo que aconteceu com a família dele, mas foi o ponto de inflexão, onde ele se renovou, recobrou forças e buscou em Deus essa direção para a vida dele. E assim depois, logo depois, nós podemos ver que Davi, então, ele foi coroado rei. Ele assumiu como rei em Israel. Então, irmãos, nós temos que trazer à memória, voltando aqui ao texto de Lamentações capítulo 3, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não ficar focado no problema, na situação, no prejuízo que você teve, nas coisas que não deram certo essa semana. O que Deus quis ensinar para você com essa situação? É isso que nós temos que aprender. O que Deus quer me ensinar com isso? O que eu vou fazer com essa situação na minha vida? O que eu vou aprender com isso? É assim que Deus trabalha conosco, nos ensinando todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui, amados. Você não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui se não fosse a misericórdia, a bondade do Senhor que nos alcançou e que nos trouxe até aqui, para fazer com que você não fique atolado nessa dor, nesse sofrimento, mas que você encontre vida fora dessa caixa onde você está, que você encontre vida fora desse lugar de morte que você entrou. Saia para fora, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Diga para você mesmo: a minha esperança é o Senhor. Eu não vou ser confundido, eu não vou ficar derrotado nessa situação. A minha esperança é o Senhor. Diga para você mesmo: a minha esperança é o Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, querido, se Deus vai à sua frente, amado, quem será contra você? Lá tem um texto de Jó 14:7 que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Há esperança para a árvore que já foi cortada. Ela pode estar com as suas raízes secas, com o seu tronco seco, as raízes secas, mas ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. O Espírito Santo, Ele vem pairar sobre a nossa vida nessa manhã, trazendo o cheiro das águas, para renovar as nossas forças nessa manhã, para nos tirar dessa dor, desse sofrimento que nós nos atolamos, que nós nos encontramos. Porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Querido, talvez alguma área da sua vida foi cortada, alguma coisa aconteceu que trouxe uma decepção, e você parou ali na frustração, você parou ali e não saiu desse lugar. Hoje o Senhor te toma pela mão, Ele tira você dessa situação, da onde você se encontra. Ele coloca os seus pés sobre a rocha, Ele tira você do lamaçal, do pecado, e coloca os seus pés sobre a rocha, e escreve na sua vida, no seu coração, um novo tempo, um novo ciclo. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva aqueles que têm espírito oprimido. Perto está o Senhor. Ele não está longe de você, querido, Ele está do seu lado. O Espírito Santo Consolador, Ele está com você, e Ele está em você, Ele está do seu lado. É Ele quem nos ajuda nas nossas batalhas, é Ele quem ajuda quando nós não sabemos o que fazer, estamos sem forças, como Jeremias relatou: já perdi todas as minhas forças, não aguento mais. Vem o Espírito Santo e te toma pela mão e te levanta novamente, querido.
perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. O problema é que muitas vezes nós endurecemos. O problema é que muitas vezes nós somos orgulhosos. Eu me viro, eu sei dar conta, eu sei fazer. Eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vou fazer do meu jeito. Existe a sua maneira e a maneira de Deus. É onde nós temos que nos apegar, é a palavra de Deus, é a direção de Deus, daquilo que Ele deseja para nós, o propósito dEle, nessa situação que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando. Somos orgulhosos, queremos resolver do nosso jeito, fazer da nossa... Não, eu sei fazer, eu vou dar jeito, eu vou me virar. Não se submete, não obedece. E isso vai nos afundando cada vez mais no atoleiro. Um abismo chama outro abismo. Se nós não sabemos como lidar com a situação, o que nós vamos fazer? Essa, querido, é uma promessa de Deus para nós. Ele não está distante da nossa dor, Ele está perto. Ele se compadece das nossas fraquezas e se move em direção aos que sofrem. O suicídio é a manifestação de um sofrimento que se tornou insuportável. É a dor que clama por alívio. Mas em vez de tirar a dor, ele tira a vida. Não queira se livrar tão rapidamente da dor, sem antes saber o que ela tem a dizer para você. Não queira sair rapidamente do problema, achando que, está tudo bem, então eu vou buscar Deus, eu vou orar, vou clamar. Existe algo aí dentro que precisa ir mais fundo. Faça perguntas. Qual é o propósito da dor? O que ela está me ensinando? O que essa situação está me ensinando? O que esse problema, o que essa dor, esse sofrimento está me ensinando? Algo Deus quer me ensinar através dessa situação. As coisas não são por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus é um Deus de propósitos. Ele age através do propósito. Da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E a vontade dele fala do propósito dele. Eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então vocês me buscarão, passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Jeremias mesmo disse lá em Jeremias 29, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando. Precisamos nos lembrar, com relação a esse propósito, nos lembrar o que Jesus disse. Tenho-vos dito essas coisas, lá em João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu no meu lugar e no seu lugar. Por isso nós não podemos ficar atolados, não podemos ficar conformados com essa situação, mas temos que nos transformar
transformar essa dor em adoração, transformar essa dor em esperança no Senhor. O propósito da dor, queridos, é nos atrair de volta para Ele. Por onde você tem andado, querido? Buscado em tantos lugares, satisfazer esse vazio enorme que tem dentro do seu coração, tem buscado tanto e não tem encontrado. Talvez essa situação, essa dor, esse sofrimento, é Deus trazendo você de volta para Ele, chamando a sua atenção para Ele, para que você possa se encontrar novamente com Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, para ter um encontro com Deus. O segundo ponto que nós precisamos entender a respeito da dor é entender qual é a raiz da dor. É uma frustração, é o abandono, a rejeição, é o relacionamento que não deu certo. Qual é a raiz da dor? Aonde está o real problema? Não é a luzinha que é o problema do painel do carro vermelho, que você pode até colocar lá uma fita isolante e cobrir aquela luz e não vai aparecer mais a luzinha vermelha para você, tá? Mas isso vai ajudar? Não, o problema continua lá. Se nós não formos mais profundo, cavar mais profundo, nós vamos continuar na mesma frustração, com os mesmos sentimentos, e os sentimentos acabam dominando a nossa vida. Não é você mais que domina, é o sentimento que domina você. É a culpa, é a frustração que tem dominado o seu coração, dominado a sua vida, e não mais você que domina ele. Então faça perguntas, querido. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Quando foi a primeira vez que eu senti essa ira? Esse sentimento de que eu não sei fazer nada, de que eu não vou conseguir dar conta dessa situação. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta. Ele tem a direção, ele tem a resposta. Lembre-se de Davi, ele foi até o Senhor, colocou lá o colete sacerdotal e buscou a direção de Deus. O que eu devo fazer? Deus mostrou para ele, Deus direcionou a vida dele. Quando foi a primeira vez que eu senti isso? Que esse sentimento tem me dominado, esse sentimento de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não vou conseguir dar conta, de que eu não tenho valor nenhum, de que eu não sei fazer nada. Quando isso entrou no meu coração pela primeira vez, Deus vai mostrar para você, o Espírito Santo vai mostrar para você. Continue fazendo perguntas. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Em alguma fase da nossa vida, o inimigo plantou uma mentira, que é a causa dessa dor. Então, qual é a verdade? Aonde que está a verdade sobre essa situação que eu estou, essa dor, esse sofrimento que eu estou vivendo hoje? Pergunta para o Espírito Santo. Alguns passos importantes aqui quando você faz essas perguntas para o Espírito Santo. Primeiro passo é você confessar. É você se humilhar, se submeter e obedecer.
Primeiro passo importante é você se submeter, confessar: Senhor, eu estou nessa situação, como Jeremias fez. Leia do versículo 1 até, na sua casa, até o 17, o tanto que ele escreveu, na verdade, até o versículo 20, o tanto que ele escreveu, dos sentimentos dele, que estavam tomando conta do coração dele. Ele escreveu isso daí, ele colocou diante do Senhor, ele colocou aos pés da cruz. Então confesse que você não consegue, confesse que você não dá conta, que você precisa do Senhor. Entrega a Ele, entrega na cruz, abra mão do controle. Nós queremos controlar tudo. Sentimento você não controla. Se você tentar controlar o sentimento é que vai controlar você. Sentimento você entrega na cruz. Fala para Deus, fala para o Espírito Santo: estou me sentindo assim, eu não aguento mais, como disse Jeremias, eu não estou aguentando mais, está difícil. Deus ouve tudo que você ora, querido. Deus não é um Deus seletivo: eu vou ouvir a oração dele, porque a oração dele é mais bonita. Não, Deus, Ele ouve a sua oração. Deus, Ele ouve o seu clamor, do jeito que você ora. Talvez você não saiba nem orar direito, mas na sinceridade do seu coração, Ele te responde. Ele traz a resposta para você. Ele mostra o caminho para você. Na sinceridade do seu coração. Não precisa falar palavras rebuscadas: Senhor, Deus de todas as coisas do universo, e isso e aquilo, e ficar fazendo. Jesus disse que nas orações muito longas, os gentios que fazem assim. Mas vocês, quando orarem, vai para o seu quarto, fecha a porta, e lá você ora: Pai nosso que estás nos céus. Pode ser essa oração que você ora: santificado seja o teu nome. Pai. Deus é Pai. Ele conhece a sua dor e o seu sofrimento, e Ele vem ao teu encontro para te resgatar desse abismo, para te resgatar desse lodo que você entrou e muitas vezes não consegue sair. Então, se você não dominar os sentimentos vão dominar você, e eles vão se tornar idolatria na sua vida. E é muitas vezes o que nós fazemos com os nossos sentimentos: nós idolatramos. Colocamos o sentimento como se não fosse difícil de vencer, difícil de conseguir sair do lugar onde nós estamos. Ficamos ali parados a vida toda, muitas vezes, sem reação. Outro ponto: liberar perdão. Perdoar. Essa palavrinha é um toim, né? Precisamos liberar perdão, queridos. Perdoar. Deixe a dor ir. Não retenha a dor com você. Perdoe. Libere essa dor. Libere esse sentimento. Extravase diante do Pai. Pai nosso. Pai. Extravasa diante dele. Libera para ele essa dor, esse ressentimento, esse sentimento de culpa. Libera, entrega
aos pés da cruz. E o último ponto é você receber a verdade, o amor e o perdão de Deus. Deus, somente Deus, conhece o teu coração assim como você é. E Ele sabe a verdade sobre você. Somente Ele pode dizer quem você é, a sua identidade de filho. Somente Deus pode falar para você. Assim como Ele disse quando Jesus foi ser batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista: este é o meu filho, que me dá muito prazer. Você é filho de Deus. Desde o dia em que você entregou a sua vida para Jesus, que você convidou Jesus para entrar no teu coração e na tua vida, você se tornou filho amado de Deus. E Ele chama você hoje à existência, a sua identidade novamente como filho. Sai para fora dessa dor, desse sofrimento, desse fracasso. Saia para fora. Jesus, Ele conhece a sua dor, porque Ele sofreu. Lá em Isaías 53, do 1 em diante, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso, certamente. Diga comigo, certamente. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. Ele levou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Jesus levou essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa frustração, Ele levou sobre Ele lá na cruz do Calvário. Você não precisa mais ficar cuidando disso como se fosse um sentimento que você não pode abrir mão dele. Abra mão, perdoe, deixe ir, receba a graça, o perdão, o dom gratuito de Deus. Receba, entrega, confia, e tudo Ele vai fazer. Se você colocar a sua esperança nele, se você voltar para o caminho de volta, você que está longe dos caminhos de Deus, volta para Ele. Concluindo, irmãos, em sua dor, você pode sentir que Deus o abandonou, mas a palavra de Deus fala totalmente ao contrário disso. Garante que Ele está do seu lado, pronto para te salvar, e não há vergonha em sentir-se esmagado. Há apenas a necessidade de você clamar, de você levantar a sua voz e clamar por socorro. Para encerrar, queridos, Mateus 11, 28. Um convite de Jesus para nós aqui nessa manhã. Um convite de Jesus para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Alma aflita, atribulada, que não descansa. Não é isso que Deus tem para você. Vinde a mim. O convite está feito. Depende de nós nos levantarmos e não ficarmos prostrados. Mas coitadinho de mim, mas pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, a minha vida está assim. Eu não quero saber como está a sua vida. Eu quero saber a atitude que você toma todos os dias quando você levanta da sua cama. Que atitude que você tem? É de orar? É de depender de Deus? É de colocar aquele dia nas mãos de Deus e confiar em Deus e saber que a esperança, que Ele é a sua esperança? Temos que nos levantar, tomar atitudes. Pois, encerrando aqui, Mateus 11, versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu me sinto aliviado, irmãos. Me sinto aliviado. De saber que nós temos um Deus
que nós temos Jesus, que nós temos o Espírito Santo. Você não está sozinho, mas Ele chama você nessa manhã, na presença dEle. Vinde a mim. Ele chama você nessa manhã para um relacionamento. Ele chama você nessa manhã para participar da mesa dEle. Você que está cansado, que está sobrecarregado, que está na dor, no sofrimento, Ele chama você nessa manhã para participar da mesa dEle. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você quer se assentar a essa mesa hoje, amado? Feche os seus olhos.